O ninja, ele é um arquétipo de guerreiro dentro da classe do guerreiro, que por sua vez também é um arquétipo. Os novos símbolos, eles, entre parênteses, eles surgem. Mas não é que surgem, né? Eles se manifestam. Às vezes surge um novo, mas não é como se surgisse um novo. É como Deus misturando as cores. Vai surgir algo novo, mas vem daquilo que já existia previamente. O ninja é um guerreiro, mas os guerreiros já existiam. O ninja é um guerreiro diferente. Ele é um símbolo, um arquétipo que foi afetado pelo seu bioma ali, pelo seu nicho, e criou particularidades novas, uma identidade nova, por assim dizer. Eu estava falando antes sobre o bruxo, né? E o ninja não é tão diferente assim de um bruxo. Por quê? O ninja, ele é funcional. Ele é frio, ponderado e funcional. E o bruxo também. O ninja, se ele perceber que bruxaria favorece ele, se ele tiver contato e entender que favorece, ele não vai ter preconceito, ele vai usar a bruxaria. Na verdade, o ninjutsu, né, os mudras, as magias lá dos índios, as alquimias, é a mesma bruxaria que os bruxos fazem. E já o bruxo, se ele perceber que o ninjutsu vai levar ele ao objetivo que ele quer, ele também vai usar ninjutsu. Não tem problema nenhum com isso. O guerreiro, né, o arquétipo do guerreiro, a jornada do herói, que se fala muito, né, o Hélio Couto falava muito, ela é uma coisa só, né, mas você pode vestir algumas roupagens. A realidade é a gente tem um mundo perante nós. A gente nasce aqui e a gente tem que fazer uma jornada nele. Por mais que você queira tornar breve a sua jornada, que você queira chegar nesse mundo e já partir dele, como você começa um jogo e você está entediado, você já pula num buraco e termina logo. Você vai ter que voltar, assim como no jogo também. Ah, mas eu não quero jogar, vou fazer outra coisa. Vai. Você tá. Por que uma pessoa vai jogar videogame? Porque ela tá entediada, geralmente. Senão ela não tá jogando videogame, ela vai fazer outra coisa. Eu costumava falar pro Bob que a pior morte que existe é a morte por tédio. E ele falou pra mim que a pior morte possível é a morte sem Deus. E que até no tédio, se você tiver com Deus, é suportável. Aí eu parei de falar isso. Mas, de fato, talvez ele concorde que a segunda pior morte é a de tédio. Então, tédio sem Deus, né? Porque tédio com Deus. Mas porque o tédio é horrível, é queimar no escuro, é a estagnação, é a falta de movimento, você não tem pra onde ir. Então eu tenho umas coisas de infância que eu falo brincando assim, mas é quase que um trauma, né? Eu era criança, morava num sítio, isolado do mundo completamente, e o único jogo que a gente tinha era Super Mario. E eu joguei muito Super Mario, joguei Donkey Kong também, eu consegui um pouco depois. Mas hoje em dia eu não acho graça em Super Mario, porque era o único que eu tinha, eu fiquei naquele loop infinitamente. E eu passei a infância também num lugar que era um sítio, não tinha tanta natureza quanto tem aqui é magnífico. Aquele lugar não tinha essa natureza toda. Era meio que deserto, assim, umas plantações e tal, um gado, mas era diferente daqui. E eu não explorava muito também, porque eu era criança, né? Eu até ia bem longe, mas nada perto do que eu talvez faria hoje, né? Se eu ainda estivesse lá. Mas eu até explorava bastante, pegava bicicleta, saía, conhecia os rios, conhecia até onde ia a estrada, etc. Mas não ia tão longe assim, porque eu era criança. Explorar é muito bom, né? Mas no momento que você não está explorando, você está preso ali, naquela mesma terrinha. Você vai nos mesmos lugares. Meu pai me levava pra roça lá, nos mesmos lugares, todo dia. O ser humano, isso pra ele é um inferno, né? Porque é a imagem e semelhança de Deus, né? Ele tá no universo para explorar, para desdobrar, para criar, para voar, mais do que voar, né? Para se expandir ao máximo, né? Teleportar, né? A gente cresce assistindo Dragon Ball. Então é o inferno completamente. E imagine, né? Bilhões de pessoas vivendo assim, enquanto uma pequena porcentagem está no topo do mundo.
e vivem como deuses. Tudo que o mundo pode oferecer, eles têm. Eles vivem do jeito que a gente sempre quis viver. A gente conhece o sonho, a gente viveu lá. A maioria vive, a gente sabe os sonhos que eles têm, o que eles querem, o que eles gostam. Né? E o transhumanismo, eu vou falar disso depois. O transhumanismo é a maçã no jardim do Éden, do qual ninguém saiu ainda e não percebeu. Mas eu vou falar disso depois. Então você tá nesse jogo, você não tem como jogar. É jogar ou estagnar. Ou morrer, né? Que é a estagnação, é o vazio, o volta para a singularidade, ponto zero. Ou morrer de tédio, né? Preferir morrer do que ficar no tédio eternamente. A depressão, né? Suicídio, fuga da realidade, é o mais comum aí fora. Mas o fato é, você tá aqui, você tem que jogar, você tem que andar, você tem que interagir. E aí você vai assumir um arquétipo, né? Na realidade, na vida, você tem que escolher um arquétipo, é a sua identidade, né? A sua consciência passa por um processo de individuação. Ela vai inflar o ego para que você tenha uma identidade, para que você seja alguém ali, uma família para Deus. Senão você é um eco só, né? Uma coisa vazia. Então vai inflar essa identidade e você vai assumir alguns arquétipos ali. Você vai fazer uma mistura, vai pintar um quadro, né? Cada arquétipo é uma cor, você vai fundindo, vai criando novos símbolos, né? Com aquelas notas, com aquelas cores primárias. Né? Como toda a realidade é formada. O pessoal da escola tá rouco de tanto falar isso já. Até o Matheus do Spectre fez um vídeo interessante. O nome do vídeo é Se você é artista, assista esse vídeo para você que é artista. Se você é artista, assista esse vídeo. É muito interessante. Eu recomendo, eu vou procurar deixar ele aqui no post, se eu lembrar. Daí você vai escolher um arquétipo e dependendo, a mesma coisa o guerreiro. O guerreiro ele é um ninja daquele jeito. Que ele pegou elementos ali do bioma, do lugar que ele viveu e misturou com as outras coisas, o guerreiro que já existia, o guerreiro primordial, vamos dizer assim, né? Os guerreiros antigos, o deus dos guerreiros, né? O deus da guerra, etc. Cada lugar tem suas mitologias. E aí mistura tudo isso com a cultura que ele tem, com as histórias que ele ouviu ali, com os arquétipos que ele já experienciou ali, vai criar uma coisa nova. Assim surgem coisas novas no universo. Tem todo, graças a Deus, essa talvez seja a coisa mais maravilhosa, majestosa, a maior faceta de Deus talvez seja essa, o novo, o surpreender, que nunca cessa, senão já estaria estagnado o movimento, já seria o zero, né? Não existiria. É o amanhã, né? É o futuro, é o quântico, o abstrato, aquilo que você não pode conter, o cisne negro, o Lúcifer, o violeta, aquilo que você não pode conter, não pode prever, né? Ele te abocanha, faz você dar um sorriso. Vai sair da estagnação e começar um movimento. Ele tira da morte e traz para a vida. Aí você escolhe um arquétipo, dependendo do lugar que você tá. Se você tá aqui no reino, né? Se você tem uma história de vida parecida com a que eu tive, se você é uma pessoa mais ou menos da minha faixa de idade, do sexo masculino brasileiro, de família pobre, de origem humilde, que é muito provável que você seja algo assim, próximo disso, você escolheria um arquétipo parecido com o meu. Você cresceu jogando videogame, assistindo desenhos, ou então seus ídolos eram pessoas, artistas do esporte, né? Talvez da música, sei lá. Mas é alguém que cria alto, vamos resumir assim. É alguém que cria alto, alguém que é capaz de grandes feitos, né? E é muito difícil quem de nós não se identificou como um herói, né? Há muito tempo, nas civilizações antigas, a humanidade já tinha que ter o arquétipo do herói. É como se fosse um norte, né? Para já não cair nessa estagnação e virar bárbaro. Virar um povo bárbaro, né? O povo que era mais ou menos civilizado. Até os bárbaros tinham seus ídolos, os seus heróis. Porque o bárbaro não era tão bárbaro assim. É que quem tá fora tá num nível quântico diferente, né? Polariza. Fica parecendo que o bárbaro é bárbaro. Se você assistir a série Viking, você vai ver isso. O bárbaro não é bárbaro. Ele tem um deus, tem uma filosofia, ele cria alto pra caramba e ele aterrorizou os europeus. É o Ragnar Lodbrok. Então, não é bem assim, né? Por isso que a consciência se choca de vez em quando com ela mesma e é obrigada a fazer uma reciclagem e pagando um preço caro. Perdendo o contato com a sua origem, né? Mas os líderes são importantes, tanto para civilizações, né, civilizadas, tanto para os bárbaros. Eles não tem como não existir os ídolos, porque o ser humano, o teatro humano consiste em histórias, em vivências, e os líderes são naturais. É aquele que cria mais alto, que tem uma força de vontade maior.
E no meio disso tudo tem o transbordar da consciência, o próprio Lúcifer, como eu já falei, está sempre movimentando a coisa toda, passando e dando perspectiva. Senão a gente descansaria, né? Se você realmente acreditar que o mundo é uma bolinha, que é tudo poeira, tudo átomo, que morreu, acabou, nunca existiu, né? Poeira das estrelas, se você cresce acreditando nessa coisa, ateísmo, etc., você vai desconsiderar todo o teatro dos tempos, todas as pessoas que já viveram, o próprio Messias, personalidades históricas, e tudo isso é nada. Nada é nada. Foda-se, acabou. Você volta pro zero. Ponto zero. Não aconteceu nada. Não tem uma perspectiva de passado pra você. Pra que então tenha um de futuro. E você continue a continuidade existencial, consciencial. Você vai entrar num loop. Assim que acabar essa vida, esse momento agora, essa identidade que você tá aí com esse nome, acabou você. Você não tem nada. E os caras vivem assim e acham isso normal. É estranho, né? É esquizofrênico, realmente. E a gente morria de medo lá fora, né? Porque esse era o mundo que a gente tava. Hoje, graças a Deus, tem Escola de Lúcifer, Reino de Lúcifer, Unibrasil. E a gente pode se encontrar. Pronto, você já tá salvo. Você não é mais um louco no meio dos lúcidos ou um lúcido no meio do hospício. Né? Vai ter... Depende da sua perspectiva. Você agora tá um lúcido entre lúcido. Ou um louco entre os loucos que você quer estar, né? Porque loucura por loucura tem das duas perspectivas. Aí fora você tá no hospício. Você pode ser morto, roubado. E se é de loucura que você gosta, Lúcifer pode ser o rei da loucura. O rei dos loucos. Eu já fiz um post sobre isso também. A loucura de Lúcifer se chama. Se é pra ser louco, se é pra meter o louco, também não tem pra ninguém. Ele é o rei. É pra ser lúcido e coerente, chegou nele e acabou. Se é pra ser louco também, a mesma coisa vale. Porque é consciência em potencial. Aliás, é o próprio potencial, né? Nós somos consciências, ele é o potencial, ele é o movimento. A consciência excêntrica, né? Eu falei disso já. Mas então voltar a falar do ninja. Inclusive ele tem falado de ninja recentemente. Né, tá, assim, transitando um pouco uma parte desse arquétipo. Bem interessante. Talvez bem por isso eu estive pensando nisso. Porque eu também tive uma jornada, eu vou colocar uns vídeos, onde eu fui pela primeira vez, eu fui na capela ali de baixo, eu fui a pé. E aí era um dia frio, eu gosto de movimentar sempre nos dias frios, eu coloquei um capuz, coloquei touca, o meu cabelo cresceu um pouco também. E eu comunguei Santa Maria quando eu cheguei lá na capela para ir voltar. E toda vez que você faz isso, abre o abstrato, né? Quando você está com o abstrato fechado, você é frio e prudente, como ninja, sabe? Você ainda é com a Santa Maria, quando você expande com o enteógeno ou quando você está com o cabelo grande, né? Se você está com o cabelo grande, a pessoa te olha de trás, pode achar que você é uma mulher. Aí seu abstrato abriu. Mas para você fechar esse abstrato, você vai utilizar tensão consciencial, né? Poder, força de vontade. E isso te exercita, sabe? Te faz ganhar XP, basicamente. Então, você acaba sendo bom você precisar fechar o seu abstrato, né? Mas a questão do cabelo eu não gosto muito, na verdade. A cannabis é um enteógeno interessante, dá muita força, ele potencializa o seu XP, né, consciencial. Mas o cabelo grande eu acho ele meio problemático. Eu coloco a touca, amarro, então escondo ele no lenço assim, que agora é obrigado a andar de máscara, daí eu ando com um lenço assim no pescoço. Mas aí eu tinha um cajado também, um bastão, um bambu que eu consegui cortar no tamanho ideal, perfeito. E eu saí com isso. Levei uma água só e saí com isso. E no percurso tem uns cachorros, assim, sabe? E é um bagulho meio sinistro. Eu nem sabia direito o que tinha no percurso, mas eu sabia que poderia ter uns cachorros meio complicado. E é sempre aquele dilema, né? Você não quer matar um cachorro, você não quer tomar uma mordida, como é que é? Você tem que criar alta para evitar isso. Fazer o rolê que você quer fazer. E aí eu fui descobrindo muitas coisas. Nesse foi um dia que eu ganhei muito XP, sabe? E nesse dia eu percebi atualizei, né, as definições do arquétipo ninja que eu já tinha. E a importância de você entender os arquétipos, em algum momento você assumir o arquétipo. Tanto que o Bob brinca disso. E brinca com isso, né, desenvolve isso, vive isso também. E até então eu achava que pensar nessas coisas seria loucura lá fora, né? Hoje eu vejo o tanto que tudo faz sentido. Os arquétipos têm poder, têm energia de fato. E teve um momento que eu constatei isso muito claramente. Tava eu subindo com o meu cajado, com o meu bastão, que eu sei chamar.
E realmente teve um momento que veio uns cachorros na minha direção. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu ainda não tinha aberto, não tinha comungado a santa, o abstrato estava um tanto mais fechado. Se ele tiver mais aberto, é diferente, né? Mais energia, mais tensão. Não se sabe o que pode acontecer. Por isso abrir o abstrato é uma coisa meio complicada, tem que ter. Por isso que eu sempre falo, em teógenos tem que ter muito cuidado, muita precaução. Aí o cachorro veio pra cima e eu já tava um tempão com aquele bastão na mão, ele já vai ficando com a sua energia, entendeu? O campo magnético. E eu vi que o cachorro vinha mesmo, ele veio com vontade. Era um cachorrinho pequeno, era 2 na verdade. Graças a Deus. Se for um cachorro grande, o meu medo é o seguinte, se for um cachorro grande. Que eu vou precisar matar ele, se ele me morder. E eu tenho medo de me machucar com a faca. Porque ela é meio grande, a faca que eu ando. Então, é claro, o cachorro pode causar um estrago em mim. Mas o estrago que eu posso causar, se eu não cuidar na hora de atacar o cachorro. Se eu não cuidar, eu posso me ferir mais do que o cachorro. Então, tem várias coisas a se considerar, né? Mas era um cachorrinho pequeno e a primeira coisa eu vou tentar no bastão. Porque o bastão é um tamanho bom. Eu achei um tamanho muito interessante para um bastão. Claro que isso vai mudar de acordo com a sua altura também, com o seu estilo, né? Cada guerreiro vai fazer a alquimia dos seus arquétipos aí, seus símbolos. E para você ver, o próprio reino luciferiano, nós, a Nova Atlântida, a Escola de Lúcifer, nós somos o surgimento de inúmeros outros arquétipos. Eu diria que muitos, como o Bob já falou, é conhecimento do Egito, coisas que estão voltando e tal. Mas as cores estão sempre se fundindo, né? As notas, e criando coisas novas. É o triunfo da novidade, né? Que Deus dá pra nós. É uma coisa que ele não pode ter, né? Ele dá pra nós. A surpresa, a coisa nova. Então, tudo é novo em Lúcifer, para esse teatro aí, né? Pra tomar como base já. Para esse mundo atual, tudo sobre Lúcifer é basicamente uma novidade. As pessoas sabem que tem esse nome, mas sabem muito pouco sobre tudo o que representa. Nós, quem de nós, né? Já chegou sabendo. Talvez os que mais próximos saibam disso são os próprios judeus, né? Que não só sabiam, como estavam empenhados em abafar. Então eu estava falando, para concluir, sobre a experiência que eu estava tendo, né? Teve um momento que o cachorro veio para cima e eu levantei o bastão. Quando eu levantei, eu não sei se destacou o tamanho do bastão, a minha energia também, né? Mandei a vibe pra cima do cachorro e foi muito interessante que eu tava frio, eu consegui manter uma postura. E num momento de ação, pode ser qualquer coisa, um desdobramento, né? Pode ser um conflito realmente, você tem que enfrentar alguém, algum momento que te coloque em tensão, te pega desprevenido, que obriga você a agir rápido e de uma forma eficiente, que tá muita coisa em jogo, como nesse momento, eu poderia me ferir. Mas pode ser qualquer coisa, pode ser um assalto, qualquer coisa na sua vida que você tem que resolver. Se você não se desesperar, se consegue manter a frieza, né, a ponderação, você consegue resolver melhor, né, sem dar muita coisa em troca. E o arquétipo te ajuda a resolver isso, porque o ninja, por exemplo, ele é frio, ponderado e funcional. Ele não se desespera perante os conflitos, para ele é natural, ele está esperando o conflito, ele sabe que pode acontecer. Só que ele também é ponderado, se ele puder evitar o conflito, ele evita. Ele está sempre se beneficiando do stealth, né, de não ter sido visto ainda, é o que eu faço, é perfil baixo, né, é o Grey Man, eu já fiz post sobre isso já, sobre vivencialismo. Perfil baixo, não seja visto, é melhor, está em vantagem. E o ninja, ele é funcional, aquilo que serve para ele vai usar. Então o ninja, ele é um bruxo, ele é tudo. Eu diria que é um exemplo de guerreiro para mim, eu diria um modelo. Porque ele é funcional, ele vai usar o que ele tiver no jeito ali, né? Não tem limites para ele. Se você for olhar um soldado paladino, ele é meio restrito, ele tem o escudo, a espada, ele também vai tentar improvisar. Em essência ele é um guerreiro, mas ele é meio limitado ali. Um soldado que... Até o ninja ele pode se especializar, né? Espada de uma mão, espada de 2 mãos, armadilhas, arremessáveis, ninjutsu, taijutsu, genjutsu. Ele vai se especializar em uma ou outra coisa. Mas a essência do arquétipo do guerreiro é a funcionabilidade. É decidir o conflito. Mas aí vai também da identificação de cada um, a sintonia vibracional que cada um tem com cada um dos arquétipos. Eu já falei aqui do bruxo, eu estou falando hoje do ninja, que é muito interessante. E a gente vai desdobrando, né, a conexão com outros arquétipos. Tem a capoeira, é muito interessante. Eu não sabia, depois de conhecer algumas pessoas que conhecem mais de capoeira,
Eu fiquei sabendo que a capoeira é uma filosofia, é uma arte marcial, é um guerreiro também, um arquétipo de guerreiro, muito interessante e é brasileiro. Eu já fiz uns posts, se não me engano, sobre isso também, uns bem antigos, mas no futuro com certeza vou falar mais disso. Como eles têm por aí, né? Cada um com as suas filosofias, mas eu fico imaginando o que poderia se tornar a capoeira luciferiana, por exemplo, ou um estilo marcial luciferiano que unifica todos, que pega, porque o estilo de guerreiro ele vai mudar de acordo com as filosofias de vida que ele tem, né? Se ele vai usar uma arma mais letal, a moral dele, a ética dele, a política de valores que ele tem vai mudar, vai afetar os equipamentos, né? A forma que ele vai ter. Então a gente pode se imaginar coisas novas também, porque a nossa sociedade ela não tem limites, né? De paradigmas e preconceitos, tudo está aí para ser explorado. E aqui finalmente é o lugar para poder experienciar as coisas sem paradigma, sem constrangimento, e finalmente poder se abrir para as experiências, para as sensações como elas realmente são, e não como o teatro nos obriga, nos molda, né, a interpretar. Mas por hoje é só isso, os planos.